Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso jornal e vamos acionar o Lucas Catapreta, que segue lá em Uberlândia, acompanhando a 18ª Conferência da Advocacia Mineira, né? Um encontro aí nacional, maior encontro, né, da advocacia, que é promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil, da seção Minas Gerais. O Lucas trazendo um convidado de lá e tá com a gente ao vivo e em cores, para quem nos acompanha aí pela nossa live no Band Minas. Bom dia, Lucas, tudo certo por aí? Ei, Marum, tudo certo por aqui? Bom dia para você, para o Murilo, para a Luciana, a quem nos ouve e a quem também nos assiste, inclusive fazendo sempre aquele convite, né, para que você entre lá no nosso YouTube, na página Band Minas, para que você acompanhe aqui a nossa transmissão acontecendo ao vivo aqui da cidade de Uberlândia, nesse terceiro e último dia da Conferência da Advocacia Mineira, organizada pela OAB Seção Minas Gerais. E conosco hoje aqui no nosso estúdio, nesse belo estúdio que foi montado aqui no Center Convention da cidade, está o Dr. Dimas Messias de Carvalho. Ele é presidente da Comissão de Direito de Família, promotor aposentado e também professor universitário. Doutor Dimas, um prazer tê-lo aqui com a gente. Bom dia. Muito bom dia, Catapreta, muito bom dia aos ouvintes da Bandeirantes, né, da Band. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Bom, e o doutor Dimas está aqui com a gente para a gente falar sobre um assunto, pessoal, que para muitos pode ser espinhoso, desconfortável, que muitas pessoas evitam até de abordar em vida, mas ele tem que ser abordado em vida, obviamente, para que embrólios futuros não aconteçam. Direito sucessório. É aquilo que a gente está pensando mesmo, fazer o tal do testamento, deixar tudo certinho em vida, para que quando a morte venha, que é a única certeza que a gente tem em vida, né, doutor, as coisas estejam todas organizadas, todas certinhas. Isso é tão importante de a gente discutir, porque a gente está acompanhando agora na imprensa, por exemplo, até com uma certa perplexidade, né, por ser uma figura pública, todo esse imbróglio envolvendo o espólio do Gugu Liberato, o apresentador, não é, que morreu em um acidente nos Estados Unidos, deixou um patrimônio gigante, bilionário, e está tendo agora uma disputa, a família dele, né, disputando na justiça quem tem direito ou não a esses bens. Então, assim, claro, a gente está falando de uma figura pública com patrimônio muito grande, mas imagino, doutor, que é importante, mesmo as pessoas, não importa o tamanho do patrimônio, já ter isso organizado, não é? Sem dúvida, sem dúvida. O caso do Gugu Liberato é um dos inúmeros casos que existem, né? Porque na prática diária ali, ou no direito sucessório, nos inventários, nas partilhas, sempre existem problemas graves que poderiam ser resolvidos em vida se fazendo um planejamento sucessório. O famoso testamento seria isso? O testamento é uma das formas em que você pode fazer o planejamento sucessório. Nós temos várias formas em que a gente pode, inclusive, instituir fideicomisso, quando passa-se a herança para uma pessoa, para depois essa ser transferida para os outros herdeiros finais, que são os herdeiros fideicomissários. Mas as três modalidades mais comuns que tem em Catapreta é através de testamento, através de doação, ou através até da constituição de uma holding familiar, né? Então, o testamento, quais que são as diferenças entre essas três hipóteses? No testamento, eu vou fazer uma disposição de última vontade para que ela produza os efeitos para depois da minha morte, que eu acho que realmente é a mais viável de todas as três. E a mais usada, imagino, né? Sim, também é a mais usada, mas a segunda modalidade, que é a doação, ela é muito usada, né? Quando você faz a doação em vida e reserva o usufruto, né? Então essa doação, na realidade, ela é uma antecipação já da herança, em que você já transfere os bens. E você pode fazer, inclusive, com cláusula de reversão, na hipótese do herdeiro falecer antes do autor da herança, reverteu ao autor da herança para não ser repassado aos outros herdeiros. O grande problema, Catapreta, principalmente vocês da imprensa acompanham muito isso. Nem sempre os filhos são como os pais imaginam que eles sejam. Exato. Né? Se você quer conhecer o filho, quando na velhice, quando os pais estão. Eu estou até escrevendo muito sobre dano moral por abandono afetivo inverso, em que os filhos abandonam os pais. Então, infelizmente, às vezes, quando você já faz a doação, pode ser que no futuro os pais já idosos tenham ali necessidade de vender um bem para fazer tratamento de saúde, né? E os filhos não concordam, principalmente porque os filhos também casam, e você passa a ter nora e passa a ter genro. E a terceira modalidade é a holding familiar. Essa é novidade para mim. A holding familiar, o que é? Você constitui uma empresa que vai agregar todas as outras empresas, todos os bens, né?
E essa antecipação já da herança que você faria ali, ou esse planejamento sucessório, o autor da herança, ele já vai fazer as cotas para cada filho, estipular como vai funcionar essa holding, né, na morte dele, e com o falecimento dele, os filhos cada filho já tem as suas cotas. Então ele já planeja também em vida, pode já dispor como que vai ser a administração dessa holding, né? Só que o problema na holding é que os filhos continuam junto, né? A holding significa o quê? Você manter, segurar, né? Para que não se dilapide. Então isso às vezes é muito comum, principalmente quando o autor da herança, né? Ele é o empresário. Agora, para as pessoas comuns, como nós, sim, eu acho que a melhor hipótese é o testamento. E no testamento, se você me permitir, tem uma coisa muito interessante. Porque se eu tiver descendentes, ascendentes, cônjuge, em razão da decisão do Supremo, eu entendo também um companheiro, a metade da herança obrigatoriamente tem que ir para esses herdeiros, que são chamados herdeiros legítimos, né, necessários. E é conhecido também de legítimo. Só que a outra metade é disponível. Eu posso deixar para quem eu quiser. Então, se eu tiver 5 filhos, eu posso deixar metade só para um filho. Entendi. E isso é muito importante, Cata Preta, porque o princípio da igualdade é você tratar desigualmente os desiguais. Agora, deixa eu só tirar uma dúvida, entrando nesse caso do Gugu, porque ele está sendo publicizado também. Porque o Gugu fez um testamento que ele deixou ali em vida o desejo dele para aquele conjunto de bens que ele tinha. Então, olha, tenho tal quantidade aqui de patrimônio, isso aqui de imóveis e tudo mais, eu quero que isso fique com essa pessoa e isso fique com essa pessoa. Nesse testamento dele, pelo que ele deixou, pelo que foi divulgado na imprensa, ele não incluiu a pessoa que teria sido a companheira dele, a mãe dos filhos, e é isso que ela está lutando aí na justiça. O porquê dessa situação está gerando esse imbróglio, portanto? Porque em vida ele não colocou a companheira ali no testamento, mas ela está pleiteando isso na justiça. Sim, se ela for reconhecida como companheira, os bens que eles adquiriram na constância ali dessa união, não importa quem adquiriu, porque ele não fez um contrato de união estável especificando o regime de bens, a regra é que ela teria direito à ameação. Se aplicaria... Com os filhos. Não, a ameação dela. como companheira, né, em razão do regime de comunhão parcial. Eu não acompanhei profundamente o processo do Gugu, mas nessa hipótese, os bens que eles adquiriram pela regra do direito brasileiro em conjunto, a título oneroso, ela seria meieira. Agora, por outro lado, é o que eu acabei de te falar. São herdeiros necessários, a lei diz, os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Mas o Supremo Tribunal Federal, em 2017, ele decidiu que o companheiro não pode ter direitos inferiores ao cônjuge. Então, ela também seria uma herdeira necessária e ela seria uma herdeira concorrente com os filhos. Aí o que precisa ser feito? Fazer uma redução das disposições testamentárias do Gugu para que ela receba o seu quinhão, ela comprovando que efetivamente tinha uma relação de companheirismo. E é isso que está sendo discutido aí. Olha, o assunto é super interessante. Inclusive, se o pessoal aí no estúdio tiver alguma pergunta, o doutor está aqui disponível. Ô Lucas, eu queria sim fazer uma pergunta para o doutor Dimas sobre esse último tema que ele falou, que desse entendimento do STF, né, que a companheira aí teria os mesmos direitos da cônjuge, do cônjuge. Hoje, com essas diferentes formas aí de relacionamento, né, não só de gênero, mas também até em números, né, trisais e tal, como é que funciona isso aos olhos da justiça e qual que é o tempo mínimo para se configurar aí um relacionamento que tenha esse direito a participar de uma herança? Que pergunta boa sua. Bom, primeiro eu vou adiantar. A posição hoje da jurisprudência é de não reconhecer o trisal e não se reconhecer as famílias paralelas. Nós tivemos um julgamento no final de 2022 que por 6-5 no Supremo Tribunal Federal foi reconhecido que em razão do princípio da monogamia não existe, não é possível você ter um casamento e uma relação paralela, estáveis, né?
né? Então, essa questão, ela não cabe. Agora, o reconhecimento da união estável, a partir da Constituição Federal, nós não temos mais um prazo estabelecido. E é aí que vira a grande questão no judiciário. É você separar aquele namoro qualificado em que a namorada mora na casa do namorado com a união estável. O que a união estável diz? Que é uma convivência pública, duradoura e contínua. Essa duradoura tem um prazo? Ou... Essa duradoura é que é o grande problema. Não pulo do gato. Existe um prazo, mas existe ali um elemento subjetivo que é o objetivo de constituição de família, né? Então, se eu estiver namorando com um homem, namorando com uma mulher, e resolvermos virar uma família, né? Vamos viver juntos, vamos morar juntos, aí já caracteriza uma união estável. Agora, a partir do momento em que você está namorando, está ficando, né? Hoje tem vários modelos, né? Um amigo meu do Rio Grande do Sul falou que agora existe existe o ficante e o conversante. Ah, é? Gente, o conversante é aquele que está conversando para ficar, mas ainda não está ficando. Só conversa no Tinder, depois... Essa questão do Gugu é uma questão também muito interessante. Sim. Porque, segundo alegam os herdeiros, o objetivo deles não era do Gugu com ela, não era uma constituição de família, mas era ter filhos. Então existe também, né, essa família em que o objetivo não é ter uma relação afetiva de casal, mas de ter um filho. Eu tenho uma amiga que eu gosto muito, ela está querendo ter um filho, eu tenho vontade de ter um filho com ela, mas somos apenas amigos. Então vamos ter esse filho. E as nuances para que a justiça consiga entender isso é muito complicado, né, doutor? Porque, assim, cada família, a gente está falando da do Gugu, mas, enfim, todas as famílias têm suas particularidades, né, nos relacionamentos, e conseguir explicar aquilo ali para a justiça que vai definir o espólio ali, né, a divisão de bens, não importa se poucos ou muitos, né, é muito complicado. Catapreta, nós estamos tendo uma revolução nos costumes em razão do direito de família, né? E a lei não consegue acompanhar, né? A vida nossa social é muito dinâmica. Quando você poderia, há 20 anos atrás, imaginar, né, que uma relação entre casais do mesmo sexo poderia ser constituído considerado como uma família, né? Então quando você poderia imaginar alguns anos atrás que o transexual poderia mudar o seu nome e o seu gênero diretamente no cartório, sem necessidade de cirurgia, de transgenilitação, sem tratamento hormonais, né, patologantes, né? A nossa sociedade, ela está mudando numa velocidade muito grande. Sim. E que a lei não consegue, especialmente com o nosso Congresso, na sua maioria conservador, como nós sabemos. Totalmente. Pessoal, mais alguma pergunta aí do estúdio? Na verdade, Luciana. A Luciana falando com o senhor, doutor Dimas Lucas também. O senhor até falou dessa questão da holding, né? Mas há um comportamento agora e atualmente sobre aquele contrato, né? Namorados, né? Que namoram ali por um tempo, cada um tem a sua casa e tal, mas querem colocar no papel a garantia de que não haverá a divisão de bens ali caso um deles faleça ou, enfim, né, que os filhos não tenham dor de cabeça depois. Como é que o senhor avalia essa questão do contrato, né? Aquela garantia, olha, a gente está aqui assinando, cada um com seus bens, mas se ocorre alguma coisa, a justiça pode inverter, pode derrubar essa assinatura, esse acordo do casal, de namorados no caso, enfim, pessoas que convivam ou namorem por muito tempo? Luciana, né? Bom dia, Luciana. Isso, doutor Dimas, bom Luciana, dia. Você está me perguntando você está me fazendo uma pergunta aqui que é a grande discussão dos familiaristas hoje. Eu estou falando, pois é. Por quê? Porque o Código Civil, ele fala que é ineficaz qualquer disposição de antecipação da herança, né? Ou seja, que é proibido o pacto de Corvina. Você em vida, você vai estar discutindo uma herança futura. No caso deles estiverem vivos e separarem, é muito tranquilo. Você coloca o regime de separação absoluta de bens, não tem problema. Já no caso de morte, né, muitos vêm e alegam o pacto de Corvina e seria ineficaz aquele contrato. Só que o que nós estamos defendendo hoje no direito de família é que quando um abre mão do direito do outro, nós não estamos agindo como corvos, nós não estamos avançando na herança, pelo contrário, nós estamos
rejeitando a herança, é dispensando a herança. Né? Então nós vamos precisar agora das decisões dos tribunais superiores para ver se eles acolham essa tese, porque a tese que nós estamos defendendo é da possibilidade que não se aplicaria nessa hipótese o dispositivo do Código Civil que proíbe contrato de herança de pessoa viva, porque eu estou abrindo mão. E hoje, cada dia, Luciano, quando nós estamos falando aqui de família, existem pessoas aí já idosas, já com seus 50 anos, 60 anos, que estão divorciados, viúvos, e que querem ter uma nova relação, mas cada um ter seus bens, não envolver os bens e nem envolver os filhos de suas relações anteriores. E eu acho, pessoalmente, plenamente válido se fazer esse contrato, dispensando-se no futuro o direito de herança. Porque ainda que o regime seja de separação de bens, de separação absoluta de bens, salvo naqueles casos a separação obrigatória das pessoas com mais de 70 anos, que tem que ser o regime de separação obrigatória e não teria direito à herança, mas na separação total comum, ele passa a ser herdeiro concorrente com os filhos. Então, se eu falecer, tiver 3 filhos, essa minha companheira teria direito a 1/4 da herança. Então, esse pacto, eu acredito sim que ele é possível, porque eu não estou almejando a herança, eu estou dispensando a herança. Mas é uma pergunta muito interessante de vocês. Vocês estão muito antenados no direito de família. Até porque é um assunto muito interessante, obviamente, é muito rico, né? Que gera realmente muitos questionamentos, até porque o doutor colocou muito bem, né? A sociedade está em uma transformação veloz, não é? A gente está acompanhando, não é? Outras formas de família, de amar. O doutor tá trazendo esse termo, para mim, novidade, não é nem só mais o ficante, tem um conversante também, então pensem só. É um tema super rico mesmo, que está sendo discutido aqui hoje, inclusive. A Luciana tá rindo lá que eu tô ouvindo, hein, Luciana? Interessantíssimo é o assunto que está sendo discutido aqui também nessa conferência da OAB. Daqui a pouco, inclusive, tem uma mesa sobre este assunto e o Dr. Dimas vai participar. Por hora, agradecendo demais a presença dele. A gente podia ficar, eu acho, o jornal inteiro falando sobre isso, mas a gente conversou aqui com o Dr. Dimas Messias de Carvalho, presidente da Comissão de Direito de Família da OAB, promotor aposentado, também professor, que está lançando um livro novo, doutor? Sim, eu estou lançando os livros do Direito de Família, Direito das Famílias, né, e o Direito das Sucessões, as últimas edições, a 9ª edição e a 7ª edição, pela editora Saraiva, que é a maior editora do Brasil. Ótimo. Com esses dois agora, são 34 livros publicados. Caramba, trabalho extenso aí, portanto. Doutor, muito obrigado, viu, pela conversa aqui com a Band News. Eu que agradeço muito, Cata Preta, Luciana, o pessoal da Band. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês e estou à disposição em outras oportunidades que vocês quiserem fazer algum debate, algum tema novo. Né? Eu vou estar à disposição de vocês. Um grande abraço. Por favor. Pessoal, então por hora fico por aqui, mas volto ainda dentro desse jornal. Até. Valeu, Lucas.